Do ponto de vista budista, a personalidade é uma identificação que nós criamos para fugir de uma vulnerabilidade essencial que todos nós temos e que Buda define, de certa forma, na primeira nobre verdade, quando ele diz que vida envolve viver, envolve sofrer. Então, como forma de proteção contra o sofrimento, nós vamos criando uma maneira de ser que nos livra dos sofrimentos mais evidentes. Então, de certa forma, até aí, as colocações encontradas na maior parte das teorias da psicologia e o budismo coincidem. Mas para o budismo, diferentemente do que para a maior parte das visões da psicologia, que colocam a personalidade como sendo nós mesmos, né? Para o budismo, a personalidade é um ponto de partida para quem nós realmente somos, né? E o que nós realmente somos é definido como o potencial de consciência aberta e ilimitada, plena de sabedoria, amor, compaixão, que caracteriza aqueles grandes homens que atingiram o que é chamado o estado de Buda. O fato de que a personalidade, na visão budista, ou vamos dizer assim, o ego, que é o administrador das relações, né, ser visto como algo que limita a expressão dessa sabedoria infinita que mora dentro de nós, acabou gerando uma forma crítica de olhar para o ego que se encontra em várias vertentes literárias das correntes espiritualistas, né? Inclusive algumas da psicologia. O ego é visto como o impedimento e, portanto, ele deveria ser quebrado, né? De certa forma, todas as tradições espirituais são metodologias para dissolver as identificações excessivas, rígidas que nós temos em relação a nós mesmos, né? A identidade vai se modificando na medida em que o indivíduo vai se tornando menos autopreocupado. E isso é feito por vários ensinamentos, né, éticos, a meditação, né, as práticas compassivas. Então, essas tradições elas vão tirando o indivíduo do excesso do egocentrismo e abrindo espaço para uma sensibilidade maior para o outro, para as outras formas de vida, inclusive. E isso vai transformando a qualidade da consciência. Vai permitindo aí o aparecimento disso que os budistas chamam de natureza de Buda. Um estado de mais clareza, um estado de mais amorosidade, mais intuição, percepções mais refinadas, mais sabedoria, para resumir. Mas algumas vertentes, outras, pretendem trabalhar com o ego, reconhecendo-o também como um impedimento para uma vida mais plena, vamos dizer assim, quebrando o ego. O ego é realmente vamos dizer assim, o Judas dos movimentos espiritualistas, né? E muita confusão surge nessa questão do ego e a relação do ego com a dimensão espiritual. Para alguns desses movimentos espiritualistas e mesmo formas terapêuticas que escolhem trabalhar com o ego, quebrando-o, né, a gente observa que o efeito dessa metodologia mais agressiva, que o Elwood chama de agressão terapêutica, é o contrário do esperado. Quando o ego é destruído
uma pessoa tende a ficar sem chão. Esses movimentos acreditam que destruindo o ego, ou criando essa situação do sem chão, pode nascer o essencial. Teoricamente parece interessante. Mas aqui quem já viveu situações parecidas, ou quem conhece quem viveu, frequentemente reconhece que o efeito de um trabalho agressivo, pouco respeitoso em relação ao ego, costuma ser um retrocesso. A pessoa fica, ao ficar sem as suas defesas e sem desenvolver uma estrutura de fato mais funcional, ela tende a ficar sem autorreferência, tende a ficar com menor nível de confiança em si própria, tende a ficar mais dependente, ou seja, ela sofistica as formas de defesa. O budismo e outras visões terapêuticas não concordam com essa postura da quebra do ego, apesar de todo o esforço ser para isso, levar para isso. Porque partem de uma visão diferente. E o Elwood, ele é brilhante ao definir que visão diferente é essa. Ele usa uma expressão de um famoso lama tibetano chamado Shogyen Trungpa, que diz o seguinte: quando você limpa o bule do chá desperta você. É claro que essa imagem nos remete a todas aquelas técnicas zen budistas, né, de atenção plena em tudo que você está fazendo, onde o que quer que você esteja fazendo serve como alicerce para a iluminação. Serve como alicerce para a iluminação pela postura mental com que é feita. Postura mental que é definida brilhantemente no outro livro como postura do principiante, ou uma mente aberta, receptiva, aberta para a mutação e, portanto, aprendendo, ela é desperta, ela é viva, uma mente vivaz. Né? Mas tem um outro significado na expressão do Shogyen Trungpa, que, assim como uma cerimônia do chá na tradição zen pode servir como alicerce para o despertar, o trabalho com as próprias neuroses também leva ao despertar. O que está por detrás disso é o seguinte: a formação da nossa estrutura de personalidade envolve um mecanismo, uma inteligência, uma força autoprotetora enorme. Isso se congela em áreas que não são facilmente acessíveis à consciência. São nessas áreas que a pessoa sofre. São nessas áreas que a pessoa não consegue relações satisfatórias com o mundo. Por exemplo, se a minha dimensão sensível, né, foi agredida e eu crio uma proteção em torno dela, e uma proteção de força, uma proteção de excessiva rejeição de tudo que ameaça, né, evidentemente aquilo atua como um impedimento para vários campos de experiência, onde aprendizados importantes e nutrição psicológica, afetiva e espiritual importantes também poderiam acontecer. Né? Então, esses núcleos congelados, que foram originalmente um sofrimento e hoje se tornaram insensíveis como autoproteção, coisa que todos nós temos, isso é verdade, todos nós temos. Se nós fôssemos agora para essa palestra, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso, eu duvido que não tenha alguém aqui que não tenha algo assim. Áreas que precisou proteger, ou que precisou alienar da sua vida, da sua consciência, para poder sobreviver. Né? Então, lidar com isso, que é expressão de um esforço de autossobrevivência que envolveu uma inteligência instintiva, mas muito eficiente, em épocas ainda muito precoces da nossa formação. É claro que
a gente precisa lidar com isso, olhar para isso com muito respeito. Na visão do Ellwood, justamente nessas áreas congeladas da personalidade é que existe, parafraseando o Trungpa, o potencial de iluminação. Uma energia poderosa está condicionada ali. Ele conta várias historinhas. Eu poderia também contar várias historinhas, inclusive a minha. Poderia contar, por exemplo, a história que baseia minha dissertação. Eu preferi usar as dele, porque as outras todas são de Brasília, então, assim, melhor preservar. Então, ele fala, por exemplo, de uma pessoa que precisou desenvolver, ele chama de Tara, que viveu uma extrema falta de contato e nutrição emocionais na infância e, como resultado disso, desenvolveu uma postura de não preciso de ninguém, posso tomar conta de mim mesma. Fantástico. Através dessa postura, ela conseguiu sobreviver a uma situação familiar de dureza afetiva que a deixava realmente desnutrida emocionalmente. Então, ali vem essa sabedoria instintiva de autoproteção. Só que isso virou filosofia de vida. E o não preciso de ninguém, eu tomo conta de mim sozinha, nega o fato de que nós estamos o tempo todo necessitando de trocas, necessitamos mesmo uns dos outros. Então, funciona como um cordão protetor, que vai funcionando apesar da frustração e do sofrimento, e que vai gerando posteriormente sintomas, a pessoa vai fazer um sintoma mesmo, talvez até uma depressão ou algo parecido. E assim, com grandes impedimentos no potencial de satisfação e de felicidade na vida. O que a Tara poderia fazer? Ela fazia parte de uma dessas comunidades terapêuticas que trabalham com quebrar o ego. E para ela foi assim, um horror, porque quebrar aquilo que nem bem conhece, que não respeita e que nem sequer se ama, porque quando a gente compreende a inteligência por detrás da formação dessas posturas defensivas, a única sensação que vem é compreensão, talvez até compaixão. Porque isso significa remeter às situações reais vividas e aos sentimentos iniciais. E aí é como olhar para uma criança, aquela que nós fomos, de novo. E não há outra reação possível a não ser respeito e compaixão. Portanto, para ela foi terrível isso. Foi só quando ela começou a se dar conta da função estratégica que tinha a sua filosofia de vida do não depender de ninguém e da força que vinha disso, que ela começou a se dar conta que poderia levar essa força mesmo se abrindo para relações mais íntimas, mais próximas. Então, esse é só um exemplo disso que a gente está falando, que nós levamos de uma forma intrincada nossas neuroses com as nossas buscas. E não tem nada de errado nisso. A busca é real, a espiritualidade é real. E o sofrimento neurótico é real também. Mas, infelizmente, a espiritualidade no Ocidente, ela tem uma longa história de negação da naturalidade do ser. A espiritualidade, por muito tempo, foi vista como a necessidade de desconfiar do ego, ou desconfiar de tudo que é natural em nós. E gradualmente controlar a vida toda a força de vontade, o que significa, sem que a pessoa se dê conta, uma fuga do contato
com essas dores, tentando mudar a sua natureza pessoal por um ideal que a sua crença religiosa lhe oferece, né? E passando então a viver dentro desse ideal que a gente poderia perfeitamente chamar de superego religioso. Um superego religioso. Um molde, um modelozinho do que é a perfeição. Cada instituição tem a sua. Inclusive instituições políticas têm a sua. Toda instituição tem a sua. E nós captamos isso, porque isso é o que é esperado do grupo ao qual pertencemos. Isso foi o que a criança fez, o que nós fizemos muito cedo, né? Com uma percepção fantástica, dar-se conta do que era esperado de nós, e para fugir da rejeição, a gente vai e se encaixa. Esse mecanismo ele tende a se repetir depois nas instituições, na nossa vida religiosa também. O que é literatura, o que a organização tem como perfeição? Isso vira ideal e a gente vai tentar viver esse ideal. Sendo que o viver esse ideal é sair da naturalidade, sair do funcionamento normal ou sair do olhar direto, frontal, para todos esses conteúdos sobre os quais eu tenho falado e, abandonando isso, passar a viver uma outra vida, que é uma vida idealizada. E a conclusão a que eu chego é que é isso que paralisa o desenvolvimento real, genuíno das pessoas. E é isso que tolhe o poder revolucionário das instituições. Especialmente porque as suas lideranças, quando as suas lideranças encarnam esse jogo neurótico. E a artificialidade e a expectativa de que os outros membros do grupo venham a ser iguaizinhos, que isso se concretize. Porque é possível ver de uma forma totalmente diferente. Não existem dois caminhos iguais. Quando os indianos apresentam aquela famosa sentença de que existem tantos caminhos para Deus quanto o número de respiração dos homens, eles falavam sério. Mas instituições mais ou menos neurotizadas apresentam um caminho único. E nós, acostumados a trocar a nossa genuinidade, naturalidade pelo que a família esperava, vamos fazer isso com a religião também. E apesar de que algum crescimento espiritual pode de fato ocorrer nessas condições, ele sempre é obstaculizado em algum momento quando a jornada de crescimento envolve um confronto com aquilo que não é visto, que não pôde ser visto, aquilo que é a área congelada da personalidade. E aí, um após outro das instituições vão abandonando o caminho do encontro real com a natureza profunda e pessoal e trocando a jornada por algum caminho colateral. O mais comum é preocupar-se com os jogos de poder dentro da instituição. Esse é o mais comum. A mais fácil observação de desvios espirituais é aí. A pessoa começa a se preocupar com a administração da instituição, começa a se preocupar com poder, jogos de poder dentro da instituição, o que significa um embrutecimento da consciência espiritual, uma negação, não que seja sempre assim, é claro, né? Eu estou dizendo que pode ser um embrutecimento dessa sensibilidade necessária para tomar o caminho real, porque o caminho real, como diz o Elwood, está na capacidade de olhar direto para esses limites da nossa personalidade. Aquele dito egípcio, que ninguém resolve o infinito antes de resolver o finito, está falando disso.